Obrigado, Sr. Presidente. Demais queria cumprimentar o Sr. Presidente do INAG e agradecer-lhe a disponibilidade para vir aqui a esta Comissão, com a sua experiência no setor, partilhar connosco esses conhecimentos. A primeira questão que eu lhe queria colocar, e visto que o INAG é a Autoridade Nacional da Água, nós estamos aqui a discutir as questões ligadas à água e aos serviços da água, é uma questão relacionada com a contenção na contratação de pessoal e na influência que isso pode ter na capacidade do INAG de cumprir cabalmente as suas funções. A Ministra do Ambiente do anterior Governo, Dulce Pássaro, admitiu numa revista Águas e Portugal, Água e Ambiente, que as regras de contenção impostas à contratação de pessoal fragilizaram significativamente o Estado nas suas tarefas de acompanhamento, planeamento, fiscalização, controle, etc. Portanto, eu perguntava-lhe em que medida estas regras de contenção de contratação de pessoal terão fragilizado o INAG e a sua capacidade de cumprir cabalmente as suas funções. A segunda questão que lhe queria colocar está relacionada com aquilo que o Sr. Deputado Pedro Faro já referiu, que é a reestruturação que está a ser levada a cabo no âmbito do Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, e em particular a extinção do INAG e das administrações regionais de região hidrográfica e a sua inclusão na Agência Portuguesa do Ambiente. A pergunta que eu lhe colocava, concretamente, é se foi feito algum estudo, ou o INAG tem conhecimento de um estudo, que permita concluir que desta reestruturação e da integração do INAG na Agência Portuguesa do Ambiente irá resultar uma maior capacidade do INAG de cumprir as suas atribuições. Outra questão que lhe colocava, também relacionada com esta reestruturação, é a questão do problema das megaestruturas. E, como se sabe, nas megaestruturas certas funções podem ser secundarizadas com muita facilidade. E eu perguntava se considera este um perigo real no caso da integração do INAG na Agência Portuguesa do Ambiente, a possibilidade de algumas funções do INAG poderem vir a ser secundarizadas. Outra questão que lhe queria colocar tem a ver também com esta reestruturação. Como se sabe, a gestão de recursos por bacia hidrográfica resultou de muitos anos de luta e com a extinção das ARHs e a sua integração conjuntamente com o INAG na APA, se pode verificar um recuo nesta lógica de gestão dos recursos por bacia hidrográfica. E existe alguma consequência nesta concepção de gestão? Outra questão que lhe queria colocar e que para nós é particularmente importante é a questão da acessibilidade aos recursos hídricos. Para nós, aliás, na intervenção inicial da apresentação do requerimento, o Sr. Deputado do PSD referia-se à vinda do Sr. Presidente para falar do negócio da água. Ora, nós não vemos a água como um negócio, vemos como um direito e, independentemente dos custos que a concretização deste direito tenha, todo o Estado deve ter como objetivo garantir o acesso à água e aos serviços de água a todos os cidadãos a um custo razoável. Isto poderá não estar a acontecer já atualmente. Eu reportava-me aos planos de bacia hidrográfica que estão atualmente em discussão e, por exemplo, apenas o plano da bacia hidrográfica do Tejo, na página 327, da versão que se encontra disponível para discussão pública, diz a certa altura, e eu passo a citar: existem alguns concelhos em que, considerando a retribuição mínima mensal garantida como única fonte de rendimento, o peso do encargo com os serviços apresenta valores superiores a 3%, entre os quais Alenquer, Covilhã, Porto Alegre, Guarda, Tomar, Castelo Branco, Abrantes, Mafra, Azambuja e Fundão, ou seja, concelhos, regra geral, do interior do país. Este 3% não é um número que resulta de uma recomendação da OCDE, que não deve ultrapassar o encargo, não deve ultrapassar estes 3%. Portanto, vendo apenas este exemplo, retirado de um plano que se encontra agora em discussão, vemos que há um conjunto elevado de concelhos em que os cidadãos de menores recursos, que recebem a retribuição mínima mensal garantida, o salário mínimo, de forma mais simplificada, têm um acesso aos serviços de água que representam um encargo superior àquele que é recomendado por organismos internacionais. E esta situação provavelmente ocorrerá em muitos concelhos, principalmente do interior do país. Eu perguntava-lhe se podia, de forma mais detalhada, analisar esta questão da acessibilidade e do encargo que isto representa para os cidadãos de menores recursos e como é que se pode, na opinião do Sr. Presidente, combater esta situação
Que forma é que se poderá encarar isto no quadro de elevação das tarifas e da alteração dos tarifários? O Sr. Presidente disse que não concordava que houvesse um tarifário único para o país, mas tem-se falado nas audições que antecederam esta, na uniformização desses tarifários. E é esta preocupação que nós temos da garantia da acessibilidade aos cidadãos, a todos, mas especialmente àqueles mais fracos recursos, da água e dos serviços de água, a um custo, com um encargo igual ou inferior àquele que é recomendado pelas organizações internacionais. A última questão é a questão da Águas de Portugal e da sua privatização. O Governo inicialmente apontava a sua intenção de privatizar a Águas de Portugal até o final de 2012, provavelmente nos deixar nessa altura um pouco mais tarde, e tem argumentado que a sustentabilidade do sistema em Portugal, do sistema de águas e das águas, depende muito desta privatização, ou estaria ligado a esta privatização da Águas de Portugal. E a questão que eu lhe gostaria de colocar, Sr. Presidente, é perguntar qual é a sua opinião sobre isto. Se considera que, para manter e garantir a sustentabilidade do abastecimento e tratamento de águas residuais em Portugal, se é necessário, imprescindível, de alguma forma, a privatização de Águas de Portugal, ou se, pelo contrário, mantendo Águas de Portugal na esfera pública, é possível, com outras medidas, garantir a sustentabilidade do sistema a médio e longo prazo. Muito obrigado.